horas. 17 graus. Os hits e as novidades das melhores rádios do planeta. Global Radio 88.4. Ibiza globalradio.com. Concierto Punta 94.3. Koblenz hat jetzt sein eigenes Radio. Das neue Radio aus Koblenz für Koblenz. Ab 29. Februar auf der 98.0. Você ouve aqui no Bunker da Cultura, o Web Rádio, 24 horas no ar. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, 21 horas, 1 minuto, 17 graus. Vamos partir lá para as nossas notas curtas. Hoje eu encontrei uma notícia num site chileno e que mostra que o problema socialista não é um problema apenas brasileiro, é um problema latino-americano. Tanto que em tempos de pandemia, os chilenos eles sugerem ao governo deixar de gastar 1.650.000, deve ser pesos chilenos lá, mas 1.650.000 por ano para a manutenção do Museu da Memória Marxista em Santiago do Chile e gastar esse dinheiro para os afetados do Covid-19. Então, o problema socialista não é um problema apenas brasileiro. Uma outra notícia que me chamou muito a atenção hoje, que saiu num site francês, diz o seguinte: Rússia considera vender múmia de Lenin para pagar a conta do coronavírus. Eu quero saber quem vai ser o maluco que vai comprar a múmia do Lenin. A Rússia está dividida sobre o que fazer com o corpo de Lenin, exibido na Praça Vermelha desde 1924. O coronavírus deu um pretexto para aqueles que querem se livrar de sua múmia, vender o corpo de Lenin para pagar a conta do coronavírus. O líder do partido ultranacionalista, segunda força de oposição na Rússia, é quem impulsiona a iniciativa, que até agora não recebeu apoio de outros grupos. Nós poderíamos vender a múmia de Lenin. Existem compradores, China, Vietnã ou algum outro tipo de país comunista. E o corpo de Lenin está em boas condições. Foi mumificado há apenas 96 anos. Ai, ai. Político polêmico segue a linha do que foi proposto na França pelo empresário Stéphane Distinguin, que sugere vender a pintura da Mona Lisa por cerca de 50 milhões de euros. Lenin é, além de símbolo, uma grande atração turística no coração da Praça Vermelha desde sua morte em 1924. O primeiro mausoléu foi construído em madeira, provisoriamente, 3 dias após a morte do líder. Após 30 dias, fechou as portas para que um novo embalsamamento fosse realizado, capaz de preservar o corpo do líder por anos. Manter Lenin intacto custa 173 mil euros por ano. A economia russa está em hibernação desde março e o petróleo, que é o tesouro nacional da Rússia, viu seus preços caírem. O debate está sobre a mesa. Esse tal de coronavírus aí está mexendo com muita coisa. Uma outra informação que eu também encontrei hoje é de um portal do... Eu creio que ele é jornalista. Deixa eu conferir aqui. Jornalista. Portal do jornalista Martin Behrendt. Ele é da cidade gaúcha de Novo Hamburgo. E a matéria diz o seguinte: presidente do Sindicato dos Médicos do Vale dos Sinos escreve artigo polêmico colocando prefeitos e governadores sob suspeita. Kleber Fisch,
assina o artigo da coluna do Sindicato dos Médicos do Vale dos Sinos, vinculada ao jornal NH. A matéria assinada pelo médico Kleber Fisch diz o seguinte, e que criou esse alvoroço todo. Com a guerra de interesses e informações, devemos avaliar com muito cuidado as estatísticas que são apresentadas diariamente por todos os meios jornalísticos e oficiais. Para quem vive num país com uma grande porcentagem de analfabetos e muito mais alta ainda de analfabetos funcionais, aqueles que sabem ler, mas não compreendem o sentido ou informações contidas num texto, temos a obrigação de esclarecer os números da Covid-19. Voltando aos analfabetos, quem pensa que isto é uma indicação de pessoas de baixa renda ou pouco esclarecidas, se engana. Temos hoje acima de 30% de formandos de nível superior sem as mínimas condições de exercer plenamente a profissão a qual se propuseram aprender. Quanto aos números, assim como as palavras, podem ser manipulados. Iniciamos com o apavorante número de mortos no Brasil, destacado pela mídia, mostrando que estamos em terceiro lugar no mundo. Na realidade, sempre estaremos em primeiro entre os números totais de casos e mortes em qualquer patologia, pelo simples fato de que somos um dos 5 maiores países do mundo. O que realmente importa é o número de óbitos por milhão de habitantes. E neste quesito estamos em 22º. Significando o bom sinal, uma alta taxa de recuperação e cura entre os infectados. Agora vamos analisar os dados daqueles que faleceram. A maioria está acima dos 60 anos e alguns entre 40 e 60. Quando individualizados esses casos, em 90% eles associam-se a outras patologias severas. Isto significa que se essas pessoas forem acometidas por eventos cirúrgicos, pneumonias, fraturas e outros semelhantes, a chance de morte é igual ou superior ao contato com o Covid-19. Naqueles acima de 85 anos, mesmo saudáveis, qualquer doença tem alto risco de morte nesta faixa etária. Nos mais jovens, 95% têm comorbidades severas. Dentre estas comorbidades está um percentual alto de sequelas de AVC, câncer terminal, diabetes severas, patologias cardíacas e outros. Quanto aos sãos, existe um percentual de cardíacos graves não diagnosticados. Quando eliminados todas essas pessoas, já com alta probabilidade de morte em suas vidas naturais, sobra cerca de um caso por 1.000 habitantes que morreram exclusivamente pelo Covid-19. Esta taxa real é igual ou menor do que muitas patologias importantes ou acidentes no Brasil. Então, por que tamanho alvoroço dos governos municipais ou estaduais? A resposta está no baixo investimento na área física de hospitais, equipamentos, especialmente no aparelhamento humano. Com a demanda por internações aumentando, seria exposto o desleixo com a saúde pública. Nos obrigam a acreditar nessa versão apocalíptica, quebraram pequenas e grandes empresas, arrasaram nossa economia por pelo menos 5 anos e ainda pior, quando receberam verbas de apoio federal, as desviam de todas as maneiras para lucros pessoais. Pelo menos estamos descobrindo os verdadeiros vilões. Assina o Dr. Kleber Fisch, presidente da Associação Sindicato dos Médicos do Vale dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre. O problema é que essas vozes não têm muito eco, né? Continuamos apenas com o eco dos políticos e o eco da grande mídia fazendo o terrorismo diário do placar funerário em todos os horários de telejornais. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Não, aqui.
Dentro da nova onda ou da nova moda de destruição da memória histórica, não só brasileira, mas de outros países também, relacionados a essas questões de racismo e opressão, né, passado opressor de algumas nações, essa moda está chegando com força no Brasil. Está chegando com força. Não destruíram nenhum monumento ou estátua ainda, mas estão em vias e, pelo jeito, vai ter o aval de muitos governadores, prefeitos, vereadores e, por que não, deputados, aqueles que o povo escolhe, né? Só em São Paulo existem 8 monumentos que estão na lista para serem derrubados. Começando por um dos mais importantes, que é o monumento do Ibirapuera, dito como um monumento racista. Depois nós temos o Monumento aos Heróis da Travessia do Atlântico. Esse monumento é uma homenagem a aviadores italianos dos anos 20. Essa estátua ela entrou nessa lista porque é considerada uma estátua fascista por ter sido um presente de Mussolini ao governo de São Paulo, né? E essa instalação ela está colocada às margens da barragem da represa de Guarapiranga, no bairro do Socorro, zona sul de São Paulo. Depois nós temos o monumento, a estátua do bandeirante Anhanguera, também considerada uma estátua racista, né? O Anhanguera foi aquele que, digamos, passou o calote nos índios, queimando álcool para poder fazer amizade e explorar os indígenas da época, numa expedição ao Araguaia, um dos bandeirantes mais famosos da história brasileira. Depois nós temos uma outra, que é a estátua do... deixa eu ver, estátua de qual imperador? Imperador Augusto. Essa estátua ficava no pavilhão do governo italiano, na exposição do Palácio das Indústrias. Foi a primeira missão diplomática do ministro do exterior de Mussolini. Ou seja, tudo que está relacionado com racismo e fascismo em São Paulo, em termos de monumento ou presentes advindos daquela época, eles querem simplesmente apagar, né, sumir, destruir. A estátua essa do Imperador Augusto, ela hoje está localizada no Largo do Aroche, na região central de São Paulo. Depois nós temos o monumento ao Duque de Caxias, bem no centro velho de São Paulo, ali a estátua homenageia Duque de Caxias, imperialista e escravocrata responsável pelas 10 mil mortes na Balaiada. Estátua localizada na Praça Princesa Isabel, nas esquinas das avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, na região central de São Paulo. Querem destruir esse monumento também. Estátua que marcou a celebração dos 500 anos da invasão portuguesa no Brasil. No Brasão de Armas de Portugal tem uma citação de Tancredo Neves. E além do Brasão de Armas português, tem uma estátua muito grande, muito bem produzida, do Pedro Álvares Cabral. Fica no Parque do Ibirapuera. Querem destruir a estátua do Cabral também. Depois temos a estátua do Borba Gato, que é outro bandeirante famoso lá no bairro de Santo Amaro, que querem botar abaixo. E, por fim, a escultura é uma escultura que está no pátio do colégio, no Centro Velho de São Paulo, que é uma escultura que tem um grande pedestal de granito, no alto uma figura feminina feita em bronze que representa a cidade de São Paulo.
Mas logo abaixo estão esmagados pela estrutura vertical figuras que representam indígenas em trabalho braçal. A composição fala por si só. A escultura foi feita pelo escultor italiano Amadeo Zani em 1925. O monumento está localizado em frente ao pátio do colégio, região central de São Paulo. Ou seja, falou em fascismo e falou em escravidão, os monumentos paulistas simplesmente vão... A pretensão é sumirem com eles, literalmente. Mas, como já dizia Karl Marx, né, não se pode construir uma nova sociedade se você não destruir a atual. Então, começa-se destruindo a história para construir uma nova história com um novo perfil e assim sucessivamente. Hoje eu trago um artigo que é de um filósofo Hans Hermann Hoppe, bem interessante, bem didático, né? Já que infelizmente as conturbações políticas não cessam ou não amenizam, né? Então vamos tentar de alguma forma dar um pouquinho de luz para quem gosta de participar do debate político. Um pouco de conceitos e análises, nunca é demais. O que é Estado? A palavra Estado, grafada com inicial maiúscula, é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. As funções tradicionais do Estado englobam 3 domínios: os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Também são designadas por Estado cada uma das divisões político-geográficas de uma república federativa. Estas divisões são autônomas e possuem um governo próprio regido por uma estrutura administrativa local. O Brasil, dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Grafada com inicial minúscula, a palavra Estado significa a situação presente em que se encontra alguma entidade. Por exemplo, estado de pobreza, estado de tempo, estado civil, estado físico e assim por diante. Aqui no Brasil, o curioso é que, por definição, os estados, eles são, teoricamente, eles são autônomos e possuem governo próprio. O governo até existe. Estrutura administrativa local existe. O problema é a autonomia. Os nossos estados são verdadeiros mendicantes do governo federal. O que é governo? Governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política, que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. O tamanho do governo vai variar de acordo com o tamanho do Estado, podendo ser ele local, regional ou nacional. O governo é a instância máxima de administração executiva, geralmente reconhecida como liderança de um Estado ou uma nação. Um governo pode ser formado por dirigentes executivos do Estado ou ministros. Formas de governo. Existem 2 principais formas de governo: a república e a monarquia, sendo que dentro destes modos ainda existem os sistemas de governo. Então nós temos formas de governo e sistemas de governo, que podem ser o parlamentarismo, o presidencialismo, o constitucionalismo ou o absolutismo. Sistema de governo não pode ser confundido com a forma de governo, pois a forma é o modo como se relacionam os poderes, e o sistema de governo é a maneira como o poder político é dividido e exercido no âmbito de um Estado. A forma de governo
é a maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como funciona a relação entre governantes e governados. Dentro de um governo podem existir diversos tipos de regimes políticos, como o anarquismo, que é quando existe a falta de um governo, a democracia, a ditadura, a tirania, a oligarquia e outros tipos que nem vale a pena citar porque não passam de verdadeiras utopias. Na contemporaneidade, a democracia é considerada o regime político mais comum nos governos e também o mais exigido pelo povo. No Brasil, os governos são subdivididos em 3 principais categorias: o governo federal, instância responsável por todo o território nacional; o estadual, responsável pela organização de cada estado brasileiro; e os municipais, que respondem por cada um dos municípios de forma particular. E democracia? O que é democracia? Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego, demokratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. É um regime de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo, ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Democracia é um regime de governo que pode existir também no sistema republicano ou no sistema monárquico, onde há a indicação do primeiro-ministro que realmente governa. A democracia tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se no governo da maioria, associado aos direitos individuais e das minorias. Embora prefira a monarquia à democracia, Hope não é um entusiasta deste arranjo. Muito pelo contrário, ele se opõe completamente à existência de um Estado. Com efeito, uma entidade que detém o monopólio da decisão judicial suprema e equipada com o poder de tributar não apenas produzirá menos justiça e em menor qualidade, como na realidade produzirá mais injustiça e mais agressão. Portanto, a escolha entre monarquia e democracia diz respeito a uma opção entre 2 ordens sociais defeituosas. Hope vai ainda mais longe e atribui o fracasso do liberalismo clássico à ignorância deste fato fundamental. Os liberais clássicos do século XIX e seus sucessores atuais se esforçaram em alcançar a quimera de um governo limitado. Este foi seu principal e monumental erro. O governo, pela sua própria natureza, tende a se expandir. O autor ainda intensifica a sua posição. Ele afirma que a partir do momento em que você aceita que a propriedade privada, inclusive a propriedade sobre si próprio, é um direito inviolável, então você não pode aceitar a legitimidade de uma instituição que detenha o monopólio de impingir direitos. Explica o Hope. Esse tipo de monopólio contratual implicaria que qualquer dono de propriedade tivesse de ceder a terceiros e de forma permanente a proteção de seu corpo e de sua propriedade, bem como seu direito de ser o tomador supremo de suas decisões. Com efeito, ao transferir esse direito para outro indivíduo, tal pessoa estaria se submetendo a uma escravidão permanente. Com efeito, as pessoas que consentem com a existência de um Estado que detém o monopólio da violência, da força policial
e da tomada suprema de decisões judiciais estão se colocando em risco iminente de perder suas liberdades. Ao nos ajudar a perceber isso, Hope prestou um grande serviço, um dentre vários, em sua obra de enorme mérito. Palavras de Hans Hermann Hoppe sobre a democracia. Em uma democracia, a entrada no aparato governamental é livre. Qualquer um pode se tornar presidente, primeiro-ministro, senador, deputado, prefeito, vereador. No entanto, liberdade de entrada nem sempre é algo bom. Liberdade de entrada e livre concorrência na produção de bens é algo positivo, porém livre concorrência na produção de maus é algo negativo. Que tipo de empreendimento é o governo? Ele não é um produtor convencional de bens que serão vendidos a consumidores voluntários. Ao contrário, trata-se de um negócio voltado para a expropriação, por meio de impostos e inflação monetária, que nada mais é do que falsificação de dinheiro e receptação de bens roubados. Por conseguinte, liberdade de entrada no governo não tem o efeito de melhorar algo bom. Pelo contrário, torna as coisas piores do que más, isto é, aprimora o mal. Dado que o homem é como ele é, em todas as sociedades existem pessoas que cobiçam a propriedade de outros. Algumas pessoas são mais afligidas por esse sentimento do que outras, mas os indivíduos normalmente aprendem a não agir de acordo com tal sentimento, ou até mesmo chegam a se sentir envergonhados por possuí-lo. Geralmente, somente alguns poucos indivíduos são incapazes de suprimir com êxito seu desejo pela propriedade alheia e são tratados como criminosos por seus semelhantes e reprimidos pela ameaça de punição. Quando a entrada no aparato governamental é livre, qualquer um pode expressar abertamente seu desejo pela propriedade alheia. O que antes era considerado imoral e era adequadamente suprimido, agora passa a ser considerado um sentimento legítimo. Todos agora podem cobiçar abertamente a propriedade de outros em nome da democracia. E todos podem agir de acordo com esse desejo pela propriedade alheia, desde que ele já tenha conseguido entrar no governo. Assim, em uma democracia, qualquer um pode legalmente se tornar uma ameaça. Consequentemente, sob condições democráticas, o popular, embora imoral e antissocial, desejo pela propriedade de outro homem é sistematicamente fortalecido. Toda e qualquer exigência passa a ser legítima, desde que seja proclamada publicamente. Em nome da liberdade de expressão, todos são livres para exigir a tomada e a consequente redistribuição da propriedade alheia. Tudo pode ser dito e reivindicado, e tudo passa a ser de todos. Nem mesmo o mais aparentemente seguro direito de propriedade está isento das demandas redistributivas. Pior, em decorrência da existência de eleições em massa, aqueles membros da sociedade com pouca ou nenhuma inibição em relação ao confisco da propriedade de terceiros, ou seja, amorais vulgares que possuem enorme talento em agregar uma turba de seguidores adeptos de demandas populares moralmente desinibidas e mutuamente incompatíveis, ou seja, os demagogos eficientes, terão as maiores chances de entrar no aparato governamental e ascender até o topo da linha de comando. Daí uma situação ruim se torna ainda pior. A seleção de regentes governamentais por meio de eleições populares faz com que seja praticamente impossível uma pessoa boa ou inofensiva chegar ao topo da linha de comando. Políticos são escolhidos em decorrência da sua comprovada eficiência
em serem demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia virtualmente garante que somente os maus e perigosos cheguem ao topo do governo. Nesse cenário, as pessoas passam a desenvolver a habilidade de mobilizar apoio público em favor de suas próprias posições e opiniões, utilizando-se de artifícios como demagogia, poder de persuasão, retórica, promessas, esmolas, ameaças. Quanto mais alto você olhar para uma hierarquia estatal, mais você encontrará pessoas excessivamente incompetentes para fazer o trabalho que supostamente deveriam fazer. Não é nenhum obstáculo para a carreira de um político ser imbecil, indolente, ineficiente e negligente. Ele só precisa ter boas habilidades políticas. E isso também contribui para o empobrecimento da sociedade. Mas, claro, impossível, né? Vejamos aqui. Outro artigo que eu achei interessante fala da questão do trabalho. A falácia lúdita. Por que economistas não acreditam que tecnologia causa desemprego? O ludismo foi um movimento que surgiu na Inglaterra por volta de 1811 e que ia contra a mecanização do trabalho proporcionada pelo advento da Revolução Industrial. Eles acreditavam que essa mecanização substituía a mão de obra humana e causava o desemprego. O movimento chamava muita atenção pelos seus métodos, que consistia basicamente em invadir fábricas e destruir máquinas. Mas 200 anos depois, o antigo medo dos luditas parece ter retornado, ignorando o fato evidente de que ao longo dos últimos séculos a taxa de desemprego nos países industrializados tem se mantido em níveis mais ou menos constantes, exceto em períodos de crise, mesmo com o avanço ininterrupto da tecnologia durante todo esse longo tempo. A maioria dos economistas, contudo, não vê fundamento no medo dos luditas e, inclusive, chamam a hipótese de que máquinas geram desemprego de falácia ludita. Um dos principais trabalhos sobre o assunto é o do professor David R. Autor, intitulado Por que ainda existem tantos empregos? A história e o futuro dos locais de trabalho. Resumindo as opiniões de David Autor e outros autores a respeito, segue alguns itens para este ceticismo. Quando os teares automatizados foram inventados, fabricar roupas tornou-se mais barato. Portanto, os consumidores de roupas teriam experimentado preços mais baixos e assim, depois de comprar a mesma quantidade de roupas, eles teriam mais renda disponível para comprar outros bens. Por exemplo, comprar uma passagem de trem e comprar um lenço de seda na cidade. Com a mudança tecnológica, vemos um aumento na demanda por novos produtos. Portanto, novos empregos são criados nas ferrovias e lojas que vendem lenços de seda. Além disso, haverá alguns trabalhos criados na construção dos teares automatizados. Com a nova tecnologia, as empresas que vendem roupas também serão mais rentáveis. Este lucro pode ser usado para financiar futuros investimentos que criarão mais empregos. Novas tecnologias permitem, por exemplo, que roupas sejam produzidas em massa, com menos trabalhadores. Novamente, isso causaria uma queda no preço das roupas, e os consumidores teriam mais renda disponível, não só para comprar mais bens, mas também para gastar em serviços de mão de obra mais intensiva. É o que aconteceu nos últimos 100 a 200 anos. A nova tecnologia permitiu à economia evoluir para uma economia mais baseada no setor de serviços. Hoje, o setor de serviços emprega muito mais do que a indústria. Resumindo, custos mais baixos
de bens manufaturados nos permitem pagar por uma gama mais ampla de bens e serviços, o que gera mais demanda, que por sua vez gera mais empregos. A longo prazo, nunca houve evidência de que os avanços tecnológicos tenham aumentado a taxa de desemprego global. Apesar da rápida mudança tecnológica dos últimos 20 anos, não podemos dizer que a tecnologia tenha deixado milhões de desempregados. Em 1920, havia 1.300.000 de mineiros de carvão no Reino Unido. Hoje são menos de 6.000. Isso não significa que tenhamos 1,3 milhão de mineiros de carvão desempregados. Esses empregos são absorvidos em novas áreas da economia. No entanto, a mudança tecnológica pode causar níveis de desemprego relativamente significativos, especialmente entre os trabalhadores não qualificados. Por exemplo, as melhorias tecnológicas levaram ao relativo declínio da indústria britânica pesada, por exemplo, a indústria do carvão. Muitos trabalhadores manuais não qualificados perderam seus empregos. Simultaneamente, foram criados novos postos de trabalho no setor de serviços e em empregos qualificados de alta tecnologia. No entanto, como os mineiros de carvão e os trabalhadores siderúrgicos estavam frequentemente concentrados em certas áreas geográficas e tinham competências limitadas, muitas vezes é muito difícil para eles conseguir um novo emprego. Portanto, se os trabalhadores estão ameaçados de perder o emprego como resultado de novas tecnologias, a solução não é parar a mudança tecnológica, mas oferecer reciclagem e nova formação para ajudar os desempregados a encontrarem novos postos de trabalho. Na teoria é fácil. Na teoria tudo é fácil, tudo é bonito. O problema é a prática. Cadê o outro aqui? Aqui. Vejamos. Esse aqui é na verdade, ele não é um artigo, ele é um resumo de um artigo do PhD em História, Gary North, que é um norte-americano. Ele é um historiador, mas também se dedica à área da economia, ética, história, cristianismo, como pesquisador e analista. O artigo dele é intitulado "Não haverá nenhuma revolução". Eu vou passar para vocês um resumo desse artigo, porque ele é muito longo. Ele escreve o seguinte: a essência de uma revolução é a centralização do poder. Engels já sabia disso desde cedo e fez questão de nos lembrar disso ao longo de vários anos. Não há nada mais centralizador do que uma revolução. Todas as revoluções ocorridas na história geraram uma centralização do poder, inclusive a Revolução Americana. Todo revolucionário sempre acredita que a sua revolução será a última e que quando ele finalmente estiver no controle da cadeia hierárquica de comando, as coisas serão diferentes. Sim, será diferente. Teremos um grupo diferente de espoliadores pilhando a produtividade das vítimas. Já no mundo atual, com a intensa difusão da tecnologia, está havendo uma descentralização cada vez maior. E com uma descentralização surge não uma revolução, mas sim uma secessão. Mas não uma secessão ao estilo daquela que ocorreu no sul dos Estados Unidos, que era apenas uma maneira de centralizar o poder no sul do país. Para fugir do sistema, você tem que fazer uma revolução. Você tem que fazer uma secessão. Você tem de retirar todo o seu apoio ao sistema vigente. Você tem de revogar a legitimidade que você conferiu a essas organizações.
Isso não é uma coisa que pode ser organizada antecipadamente. As pessoas simplesmente aprendem, escândalo após escândalo, arbitrariedades após arbitrariedades, que o sistema é irreparável e que o estamento burocrático é incorrigível. Ele não pode ser reformado. Não existe reforma do Estado. Quem de fato comanda o Estado, quem estipula as leis e as impinge, não são os políticos, mas o estamento burocrático. A permanente estrutura formada por pessoas imunes a eleições ou a troca de regimes. São estes que compõem o verdadeiro aparato controlador do governo. O estamento burocrático é uma máquina estável que sempre procura fazer o sistema funcionar em benefício próprio. Ele resiste a qualquer arroubo revolucionário ou reacionário que possa causar desconforto. E ele não pode ser capturado desde dentro. Ele tem apenas de deixar de ser financiado. O segredo da liberdade, portanto, não é a revolução. O segredo da liberdade é a de deixar de financiar essa ordem centralizada existente. Você não tem de pegar em armas contra o Estado. Você simplesmente tem de se recusar a cooperar com ele. Agindo assim, você faz com que seja mais difícil e mais custoso para o Estado tentar tiranizar a sociedade. O problema é que os conservadores e vários liberais são de lento aprendizado. Eles ainda insistem em dizer que o melhor a ser feito é capturar e controlar o sistema progressista, pois acreditam que tem um plano melhor para fazê-lo funcionar. Isso foi o que os bolcheviques fizeram com a burocracia do czar. Foi o que os revolucionários franceses fizeram com a burocracia de Luís XVI. Foi o que os revolucionários americanos fizeram com a burocracia do rei George III. Enquanto conservadores e liberais continuarem sonhando com a captura e o controle de sistemas hierárquicos de poder, nada irá mudar. Muito bem. Parabéns. Para quem tem um pouquinho de noção de história, de política e de filosofia, o texto é bem claro. Mas fica aí uma boa reflexão. 21h42. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma nota para hoje. Vejamos aqui. Uma notícia que eu vi hoje bem interessante. Um cão Rottweiler virou herói no Uruguai. Ele passou uma noite inteira cuidando de um bebê abandonado e na manhã seguinte esse bebê foi encontrado graças a esse cãozinho fiel que ficou cuidando da criança e chamou a atenção das pessoas até o salvamento chegar. Coisinha mais bonitinha o Rottweiler. Muito simpático ele. Muito simpático. No Uruguai. Uma repórter da TV Record, de Santa Catarina, fazendo uma reportagem sobre o Covid-19, ao vivo, resolveu fazer o teste rápido num posto montado em uma praça na cidade de Joinville. E, para surpresa dela, o teste deu positivo. Essa jornalista é aquela coisa, trabalhar na rua e fazer matéria ao vivo, tá sujeito, né? Tá sujeito. Precisou fazer a reportagem para ela se cientificar de que estava contaminada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O nosso presidente da República, a cada dia que passa, mostra o profissionalismo político dele. 1 ano e meio de governo e ele já está falando em reeleição. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a atitude presidencial em já estar pensando em eleição
não fica muito distante do perfil e das práticas executadas, pensadas e executadas por ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, que eles se elegiam e já um ano depois já estavam pensando em reeleição. O seu Bolsonaro, para quem afirmava que era diferente, não está fazendo nadinha diferente dos antecessores. E para fechar, saiu hoje no caderno Política do Estadão que é praticamente certa a saída do ministro da Educação, que o presidente cogita mandá-lo numa saída honrosa do governo, pretende mandá-lo para a embaixada em Portugal. Em compensação, sai um seguidor do guru Olavo de Carvalho para entrar outro. Né? Dessa feita, cogita-se para ministro da Educação, caso o Weintraub saia mesmo, o secretário de alfabetização. Mas esses caras inventam cada cargo também. É um verdadeiro cabide de emprego. O nome do cidadão, que também é um ex-aluno do guru e fã ardoroso do Olavo de Carvalho, é o Carlos Nadalim, né? Que, além de seguidor do guru do presidente, é defensor do sistema homeschooling, educação domiciliar, sem precisar necessariamente da escola regular. Os caras têm umas ideias de jirico. Homeschooling num país de quinto mundo que nem o nosso é transformar 99% da população em analfabeto, literalmente. 21h47, o Leitura de História na Quarentena desta quarta fica por aqui. 17 graus, e a partir de agora vocês ficam com a programação 24 horas do Bunker da Cultura, com seus clássicos e novidades. Eu volto amanhã. Uma boa noite a todos e até lá.